Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. E hoje é vídeo a bordo de quê, companheiros? Pois é, Harley Davidson Pan America 1250. Pá, tinha muita curiosidade de testar esta moto. Para muitos de vocês poderão dizer, isso não é uma verdadeira Harley Davidson. Isso foi aí um projeto da Harley para se tentar, ou seja, pôr um bocado mais comercial e mais apelativa ao pessoal de outros segmentos, como é as Big Trails. Eu vou ser sincero, quando esta moto saiu eu não achei nada apelativa. Ou seja, esta frente, ou a frente da moto, com esta ótica, sinceramente não me apelava. A verdade é que ela já está há sensivelmente 2 ou 3 anos no mercado e entretanto já não começo a desdenhar tanto a moto, por assim dizer. Ou seja, ao início estranha-se e neste momento já não se estranha tanto como seria do início, porque também era um bocadinho diferente de tudo que já existia no mercado a nível por menos de design. E depois, sendo uma Harley, acho que eles tentaram fazer um design que se distinguisse das demais. E sinceramente acho que foi isso que eles conseguiram. Esta é a Special Edition, ou seja, tem jantes raiadas, tem suspensões eletrónicas, tem tudo que vocês podem querer numa moto a nível de extras e a nível de tecnologia. Já traz o pack de 3 malas. Neste momento eu só venho com a top case, não faz sentido eu andar aqui carregado com uma moto que para mim eu ainda me estou a adaptar a ela, como é óbvio. Logo assim à partida, é uma moto que é bastante ruidosa. Ou seja, isto não é o verdadeiro ferro, no verdadeiro termo, mas o som dela é de um ferro. Para aqueles que não sabem o que é um ferro, é aquelas verdadeiras choppers da Harley ou custom da Harley, que normalmente tem aquele trabalhar mais característico. Esta tem esse ruá e esse som. É uma Harley. É aquilo que eu digo, acho que toda a gente, uma vez, ou pelo menos todos os aficionados de motas, uma vez na vida deviam conduzir uma, para ver o que realmente é uma Harley. Embora vocês possam já estarem a dizer, isso da Harley tem pouco, é uma Harley. Venha quem vier, é uma Harley. Claro que um dia ambiciono testar outras motas, como é aquelas mais tradicionais da Harley, como é óbvio. Contudo, tinha muita curiosidade porque é o segmento onde eu me enquadro mais. Nessa perspectiva, solicitei aqui a Harley do Porto, desde já agradeço, e no qual não puseram entraves nenhuns, ok? Muito cordiais. Eu tenho que dizer uma coisa, o stand da Harley, eu já fui e continuo a ir a muitos stands, mas o que eu vejo aqui, e acredito que por exemplo uma Indian será idêntica ou se não igual, é que o atendimento é completamente distinto, é muito mais personalizado, parece uma família, ou seja, qualquer cliente que entra lá dentro já se conhecem todos uns aos outros. Ou seja, eu até me senti ali um bocadinho fora do contexto, para ser muito honesto, porque toda a gente já se conhece, toda a gente salva toda a gente, aquilo parece realmente uma família.
opá, é Harley, é diferente aí, opá, só quem tem Harleys, eu não tenho, mas eu penso que se vive as coisas de maneira diferente ou de uma forma mais familiar e de irmandade, ok? Opá, pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei. Opá, voltando aqui à máquina, logo assim à partida, as dicas que me deram foi que ela é keyless, ou seja, ela é uma moto keyless. Agora eu levo aqui isto até aberto, mas levo o bolso, espero não perder a chave, mas eu levo a chave aqui no bolso, ok, depois quando parar encosta. Ela é keyless, mas no entanto, ou seja, ela, opá, como qualquer moto, não é? Antes de a gente a pôr a pegar, ela faz tipo um check-up à moto, a ver se está tudo ok com a moto. Nesta moto aqui, o check-up, eu posso lhe dizer que é um bocadinho mais lento do que nas demais que eu já testei, ou seja, demora para aí entre 30 a 45 segundos a fazer um check-up, o que não será muito normal. E depois ele disse, na eventualidade de eu colocar a moto a trabalhar antes de fazer este check-up, que a probabilidade é que apareça algum erro na moto. Opá, é o que é. No entanto, opá, vou aqui numa posição ergonómica muito confortável. O vidro tem um ajuste, mas é um ajuste manual, ok? Opá, e esta suspensão é adaptativa, opá, é eletrónica, não é? Adapta-se mediante o setting que a gente mete ali. Ele neste momento está em modo road ou street, depois terá o modo sport, o modo rain e o modo off-road, ok? Poderei depois mais à frente meter o modo sport para ver como é que me sinto, ok? Mas entretanto vamos fazer aqui a nossa incursão na autoestrada, a ver como é que ela se porta a nível de vibrações e proteção aerodinâmica, ok? Até já! Então, acabadinhos de fazer aqui a nossa incursão na autoestrada. É uma moto que nos confere algumas vibrações, nomeadamente a nível de pezeiras e alguma coisinha pouca menos, muito menos a nível do volante. Mas isso é de esperar, ou por menos eu já esperaria de uma Harley Davidson, ok? De outras marcas não tanto, quando muitas vezes faço aqui a minha incursão na autoestrada, mas na Harley eu já estaria à espera. Agora penso que muito mais minimizada por este modelo, por esta Panamérica, ok? A proteção aerodinâmica também é QB. Ele tem ajuste manual, eu não sei se ele vai na posição mais alta. Se fosse um bocadinho mais alto, que eu não sei se ele vai na posição mais elevada, conferia uma melhor proteção aerodinâmica, pelo menos a nível de capacete. De ombros, ela está bem, foi bem atingida, a proteção de ombros está boa. A nível de pernas também está bem, porque este depósito confere-nos aqui uma boa deflexão do vento nas pernas. Estou super... é uma Harley, não é? Isto é como tudo, isto é, para mim é um sonho poder conduzir uma Harley. Agora, algumas especificações da moto. A moto não é muito leve, pesa 247 kg. É o que é. É uma Big Trail, mas porá esta moto no monte quem não tiver amor à moto e quem tiver uma experiência muito, muito grande. Contudo, uns estradões ela fará. Uma moto de 150 cavalos, motor 1250 cm3, a debitar 150 cavalos, o que já é, a meu ver, o que já é muito interessante, estes 150 cavalos, muito sinceramente. Poucas motas deste segmento se poderá dizer que terão tanta cavalagem como esta.
E nota-se que ela tem sempre força em todos os regimes, não é em baixas, não é em altas, é em todos, meninos. Vocês puxam por ela em baixas, puxam por ela em altas, vê-se que o motor dela tem sempre muita disponibilidade para corresponder àquilo que vocês pedem dela. Tão simples como isso, não há volta a dar. Agora, eu sinto que a moto tem um centro de gravidade um bocadinho mais alto que aquilo que eu esperaria. E eu denoto aqui alguma resistência dela a manobrar, ou seja, quando eu tento levar para determinados sítios a velocidades mais reduzidas, ela nota-se que luta connosco um bocadinho e faz ali um bocadinho de birra, por assim dizer. Esta suspensão está fantástica. Está fantástica. Eu já não digo que é melhor, que é pior, porque isto todos os dias, ao dia para dia, vão surgindo situações novas e suspensões. Esta eu posso dizer que é muito boa e filtra tudo e mais alguma coisa. Vamos só dar aqui um ligeiro acelerar. Jesus, hoje parece que vamos em autoestrada. Eu vou aqui, minha voz nem treme nada, isto filtra tudo. Jesus, parece que vou na autoestrada, isto nem parece paralelo degradado. Meu Deus. Como eu já ia dizer, esta é a Special Edition, jante raiada à frente, jante raiada atrás, 19 à frente, jante 19 polegadas à frente, 17 atrás. Depósito de 21.2 litros, se não estou enganado. Uma altura ao solo, do assento ao solo, de 850. Eu chego relativamente bem ao chão com esta moto. Chego equiparado, por exemplo, à minha Suzuki 1050 XT. Embora a nível de conforto este banco está superior, por exemplo, à Suzuki. É um banco muito confortável, largo quanto baste para nos acolher bem em cima da moto, e nós vamos muito bem inseridos na própria moto, ou seja, nem vamos demasiado altos, nem vamos demasiado altos, vamos muito bem inseridos. A nível de pezeiras tem uma posição ergonómica, por menos para mim que tenho 1,81 m, muito bom. Ergonomicamente as minhas pernas não vão demasiado fletidas, nem vão demasiado esticadas. Bom, para mim vai muito fixe. Uma coisa que eu notei é o descanso lateral. Que eles meteram o descanso lateral muito escondido. Eu há bocado tive que parar aqui a moto para meter o setup, não é? Para filmar, e eu não encontrava o descanso lateral. Agora vocês perguntam-me, o descanso lateral está completamente debaixo da moto. Tanto é que eles tiveram, depois eu vou-vos mostrar, tiveram que meter no descanso lateral soldado uma peça para aí deste tamanho, uma chapa, uma chapola, que é para a gente ter um bocadinho noção de onde é que está o descanso lateral, senão a gente simplesmente não dava com ele e acho que nem ia conseguir metê-lo. Já assim é um bocado difícil, foi logo essa primeira impressão que eu tive. Este motor, olhem para isto, ligou agora o traction control. A moto está muito bem conseguida, é uma moto muito encorpada. Estou super fascinado com este motor. Eu posso ir em quarta, por exemplo, aqui para aí a 30, eu puxo por ela e ela não vai, o motor não se vai ressentir. O motor vai e corresponde. É incrível o que a Harley faz com estes motores. As próprias sensações que a moto nos transmite. É fantástico. A travagem, fantástica.
Mas esta suspensão, esqueçam, pá, está brutal. Está brutal mesmo. Senti um bocadinho de... ou seja, nesta moto, não sei se é devido ao peso ou não, tive um bocadinho de dificuldade a fazer ponto de embreagem. Porquê? Porque temos que dar mais aceleração do que aquilo que eu muitas das vezes estou habituado, para a moto começar a andar e para ela não ir abaixo. Ou seja, tem que dar um bocadinho mais de aceleração do que aquilo que eu estou habituado. Porque ainda há bocado estava só a dar um bocadinho de aceleração, porque ainda me estou a habituar à moto, como é óbvio. Ia deslargar a embreagem muito devagarinho e mesmo assim ela foi abaixo. Ou seja, o segredo nesta moto é dar-lhe mais aceleração e, claro, ir largando a embreagem devagarinho, para que ela não vos vá abaixo. Senão vocês, por menos a fazer ponto de embreagem, acho que vão ter ali alguns stresses. Por menos foi essa sensação que eu fiquei logo ao início. Mediante a minha experiência, como é óbvio. Depois isto é como tudo, cada um dará a sua opinião mediante a sua experiência. Ok? Ela curva muito bem. Posso já vos dizer que ela curva muito bem mesmo. Está a curvar. E depois, é aquilo que eu digo, por exemplo, em quarta, quase a 40, e ela manda-se sempre. Vamos ter aqui no modo Sport, que a estrada é mais propícia. É isso. É assim, ele não, por aquilo que eu estive aqui a ver, ele não, ou seja, não diz mesmo Sport. Por exemplo, o Sport aparece com o modo S, o Road aparece com um desenho de uma estrada, o Rain aparece com umas nuvens a chover e o Off-Road aparece ali tipo com um gravilho ou o que é. O painel é muito grande, ele deve ter para aí 7 polegadas. Ele é todo configurável. A informação que aparece logo assim em destaque é quanto a rotações e a velocidade. Depois tem logo o odómetro a meio. Ele neste momento tem 617 km. Acho que, por exemplo, a indicação de velocidade em Granada devia estar um bocadinho mais visível, vai ali muito pequeno. E depois todas as outras informações também estão, a meu ver, um bocadinho de difícil leitura. Por exemplo, eu sou miúpe mesmo, uso óculos para ver ao longe e tenho dificuldade, por exemplo, em ver a informação toda que aqui está disponível. Vejo a temperatura ambiente, temperatura do motor e a voltagem ali do lado direito. Depois, mais abaixo, tem a indicação de combustível. Depois, passando para o lado esquerdo, tem a dizer sem telefone conectado, ou seja, ele dá para fazer a conexão com o vosso telemóvel. Mas tem o alcance, ou seja, a autonomia da moto, tem a trip A e depois tem a trip B. E depois tem as horas, neste momento são 11h19. E depois tem ali a indicação, que eu penso que aquilo será a indicação de pressão de pneus. É muito completo, mas por exemplo, para mim tem que me estar aqui a chegar muito junto do ecrã para conseguir ler a informação corretamente. É essa a perspectiva que eu tenho. Vou continuar aqui a desfrutar da máquina, não é todos os dias que se consegue andar numa Harley, e já vou parar ali mais à frente para fazer um walk around, para vos mostrar e para vos falar melhor daquilo que eu sinto. E mostrar-vos a máquina, ok? Até já! Não sei se vocês conseguem ver, olha como é que eu acesso ao descanso lateral. Acho, podia ter facilitado aqui um bocadinho mais. Vamos ver se ela não adorna. Cá está o grande canhão, a moto, bem a quem vier. A moto estranha-se e depois, adora-se. A moto é linda que dói.
Olhem-me só para estas linhas. Opá, eu neste momento adoro a moto. Adoro mesmo muito a moto. Opá, ela já traz proteções de punhos, faróis auxiliares, full LED, proteção de cárter, descanso central. Olhem-me só para este motor. Motor 1250 em V. Isto deve ter quase uns cilindros. Isto só tem 2 cilindros. Devem ser cilindros quase do tamanho de um caminhão, meus amigos. Isto é brutal, brutal. A suspensão eletrónica, pá, trabalha excelentemente. Opá, adoro este escape todo preto. A moto é toda preta. É mesmo, eu vou-lhe chamar badass. Opá, é brutal, brutal, brutal. Opá, o que é que eu vos posso dizer mais da moto? Top case já está. Da Harley Davidson, ferros para pôr as malas laterais da Harley Davidson. Opa, aqui este símbolo assim esbatido no depósito, está brutal. Manetes ajustáveis, pá, display, que a informação toda. Ele aqui está a pescar a suspensão, pá, muito completa. Estes espelhos vê-se bem, mas só que com a trepidação da moto, eu acho que, pá, já me aconteceu por menos 2 vezes. Tenho que andar a ajustar os espelhos. Opa, é o que é. Que quer a Harley é assim, meus amigos. A moto está, é aquilo que eu digo, jante raiada, pá, travagem da frente brutal, atrás não é tão forte como eu esperaria. Já tentei travar ali com o travão de trás só, e ele não é o forte, a meu ver, quanto basta. O da frente sim, é brutal. Suspensão, não me canso de dizer, brutal. Olhem para este estofo, super confortável, super, opá, espetacular. Estou fascinado com a moto. Pá, olhem aqui a sonoridade. Está brutal. Ok, vou só fazer aí mais. Para desligar tem que ser no corte de corrente, ok? Aqui, ok, e ela agora desliga sozinha. Pá, eu vim aqui com o bolso aberto, não há stress, ok? Vamos falar mais um bocadinho sobre a moto e já voltamos. Até já. Cá estamos nós, companheiros. Pá, parece um menino nesta moto, sinceramente. Finalmente, uma Harley Davidson, consegui testar, desfrutar, acima de tudo. Opa, é uma moto e é uma marca de cariz, opa, que toda a gente sabe a mística que esta marca tem. Podem dizer que esta Panamérica não é, ou seja, não bem na linhagem do que a Harley Davidson tem feito até ao momento. Pá, mas contudo não deixa de ser uma Harley Davidson e confere-nos, pá, o pouco que eu conheço do espírito da Harley Davidson, eu penso que nos confere esse espírito Harley. Com este motor brutal, com tudo que a moto nos transmite, opá, está uma moto fantástica. Conforto, ergonomia, um motor brutal, estou fascinado com este motor. A nível tecnológico, vê-se que eles precisavam de melhorar aqui um bocadinho, nomeadamente na rapidez com que as coisas surgem no ecrã, no display aqui. De resto, opá, as únicas coisas que eu tenho a apontar é o descanso lateral, os espelhos, e de resto a moto está simplesmente brutal, ok? Tem a tecnologia que chega e que basta, metade dela a gente não vai utilizar, tem aparelhamento com o telemóvel, tem um ecrã TFT a cores brutal, enorme também. Como eu disse, a informação está um bocadinho pequena, para mim, por exemplo, que sou miúdo, vejo mal ao longe, tenho que me debruçar muito sobre o ecrã para ver a informação. De resto, aquilo que eles evidenciam vê-se muito bem, que é quanto a rotações, velocidade a que a gente vai. A velocidade de engrenada devia estar um bocado mais evidenciada, não está, mas contudo, pá, não é por aí que a moto
que a moto não vale. Ou seja, ela já vem equipada, esta Special Edition, com tudo o que está aqui. A Special Edition custa 26.200 euros, salvo erro. Depois acrescenta-lhe sempre com documentação e tudo mais. A versão base, que é com jante de alumínio, jante 17 à frente, jante 17 atrás, eu salvo erro começará na casa dos 21.600, ok? Ou seja, é uma diferença quase 5.000 euros da versão base para esta Special. Claro que o que aparece lá, depois vocês acreditem que eles vão sempre acrescentar mais valores em cima. Por causa de mais alguns extras, sinceramente, que eles vos vão imputar à moto. Mas contudo, preço de tabela 21.600 a versão normal, 26.200 a Special. Ok? Contem com esses valores. Ela estará a fazer um consumo mais ou menos, também tenho gozado, não é? A moto também tem 600 e poucos quilómetros, a moto é nova, ainda nem sequer a revisão de 1000 km fez, e ela está a fazer um consumo mais ou menos 6,2 litros. É um consumo, a meu ver, bastante interessante para aquilo que a moto nos oferece. Autonomia com este depósito de 21 litros e 0,2, rondará ali na casa dos 300 km, sensivelmente. Vamos só mostrar como é que eu fico na moto, eu que tenho 1,81 m. Cá está, chego relativamente bem à moto, ok? Nada que a gente se preocupe, ou por menos eu com 1,81 m, nada que eu me possa preocupar, ok, companheiros? Estou muito confortável a nível de altura. De resto está uma moto excelente, vamos continuar aí a fazer as nossas viagens, vou testar agora na 108 umas curvinhas e vamos fazer uma conclusão final, ok pessoal? Até já! Cá estamos nós, companheiros, na nossa 108, vamos fazer aí umas curvas. Uma coisa que eu também me esqueci de mencionar, após mais ou menos aqui, sei lá, hoje nem está uma temperatura assim muito má, eu penso que ela não vai habitar ali muito bem, ela está a dar uma temperatura ambiente de 32 graus, não acredito que vai isso, deve ir para aí nos 26 graus, e já se começa a denotar algum calor a emanar deste motor. Estou a sentir principalmente nos meus pés, tanto num como no outro, é isso que eu estou a sentir. Vamos fazer aí as nossas curvas e já voltamos, ok pessoal? Até já! Então, acabadinhos de fazer a nossa incursão, aqui já tem ali a tabuleta para a gente ter cuidado com as obras. Esta moto não é barata e todo cuidado é pouco. Como é que eu me senti? A moto, curva, que é uma delícia. Não é uma moto esguia, nem é daquelas que eu possa dizer que se curva melhor, também não é esse o propósito dela. Mas, por exemplo, a nível de características, a Suzuki a 1050 XT terá características muito semelhantes e eu sinto que a minha curva melhor do que esta, por exemplo. A nível comparativo, que é aquilo que eu consigo fazer mais diretamente. De resto, a moto porta-se muito bem. Aqui em conclusão final da máquina e daquilo que a máquina me transmitiu, a moto está simplesmente um conjunto brutal. Vê-se que tem acabamentos de muito boa qualidade, premium, porque também só assim poderia ser, porque está a competir aqui num segmento de motas premium. Será o caso das GS 1250, será o caso das KTM 1290 Adventure S, ou seja, tudo com preços muito semelhantes, e do qual as motas têm que apresentar
o seu quê de qualidade e simplesmente apresentar algo que consiga se diferenciar das demais. Caso contrário, é mais uma no mercado. Esta não é mais uma no mercado, posso-vos já dizer. Primeiro, por toda a história que traz, ou seja, da marca em si, da Harley. E depois a Harley, apesar de ser a sua primeira moto no segmento Big Trail, acho que conseguiu fazer uma moto muito equilibrada, muito competente e que tem tudo para nos trazer muitas alegrias. A moto, inclusive, com estes 150 cavalos, eu vou-vos dizer, ela responde mesmo muito bem, consegue disponibilizar potência em todos os regimes, que não é qualquer moto que nos consegue fazer isso. Estou muito surpreendido. Se esta moto será para um uso diário, poderá ser para um uso diário. Agora, eu sinceramente, uma moto com estas características, metê-la a fazer cidade ou para-arranque ou whatever, não me parece que vocês vão levar aqui umas escatadelas deste motor muito seriamente, é o que eu vos digo. E depois é outra situação, que toda a gente sabe, a nível de manutenções a Harley não será propriamente das marcas mais acessíveis nesse contexto. Depois a Harley, como vocês sabem, tem os seus stands, ou os seus representantes, ou os seus dealerships, não serão tantos quanto isso, ou seja, nós aqui no Porto temos um, em Lisboa temos outro, acho que em Faro temos outro, ou seja, vocês, por assim dizer, e desculpem-me o termo, estão um bocadinho reféns da marca, caso vocês tenham algum problema com a própria moto e que a marca vos tenha que solucionar esse problema, que é aquilo que eu digo, no ato da compra é tudo muito bonito, mas poucas vezes a gente se preocupa com o after sales e aquilo que a marca nos poderá oferecer de assistência após a compra. Eu não sei se é boa, não sei se é má, já ouvi relatos a dizer que as coisas correram bem, já tive relatos ou já ouvi relatos de pessoas a dizer que correram ou que não correram tão bem, que inclusive tiveram que vender as motas porque não estavam a gostar da assistência. Isto é um bocadinho generalizado, ou seja, acontece um bocadinho isto nas marcas todas. Claro que algumas são mais propícias, lá está, devido a não ter uma concorrência tão cerrada e não ter uma representação tão forte, porque são marcas exclusivas e que que não terão aquela procura como serão aquelas marcas ditas mais comerciais, ok? Esta é a minha opinião sobre esta moto. É uma excelente moto. Quem quiser se distinguir dos demais, está aqui uma moto que vocês não vão ver muitas na estrada e vai ser uma moto que eu digo-lhe que é de virar cabeças. Vai chamar a atenção por onde vocês passem. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam, façam um grande like e tchauzinho!